O Pleno News entrevista um dos nomes mais proeminentes da direita e do conservadorismo no Brasil. Ele não tem medo de dizer o que pensa e banca suas opiniões há 43 anos nos mais variados meios de comunicação. Um homem que forma opinião pública e confronta a opinião publicada. Ele tem a ousadia de ser o maior opositor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o contraditando em suas redes sociais calorosamente. Muito obrigado pela entrevista, pastor Silas Malafaia. É uma alegria, um prazer estar aqui com você, com o Pleno News, e eu tenho certeza que vamos ajudar a esclarecer por que eu me posiciono, o porquê das minhas falas, o que está acontecendo no Brasil. Qual é a leitura, pastor, que o senhor faz do cenário político no Brasil nesse momento? Bem, nós temos que entender o que é o marxismo cultural. Quando Lula disse que ele tem orgulho de ser chamado de comunista e que historicamente ele combate costumes, família, olha isso, hein? E pátria. O que é isso? Isso é o sustentáculo da ideologia deles. O que eles pensam? Para eles, a família é o maior mal da sociedade, que oprime as pessoas. Mas isso é conversa fiada. É porque a família é um paredaço ideológico contra eles. Eles não querem que a família eduque, eles querem a educação na tutela do Estado para manipular as mentes. Escola ensina, quem educa é a família. Eles querem o controle do pensamento, como já fizeram na antiga Nações da Cortina de Ferro. Muita turma nova não tem ideia do que aconteceu quando o comunismo foi explodido no leste europeu. A antiga União Soviética explodiu, né, na Rússia e as repúblicas, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária. Então, esses caras, essa esquerda latino-americana, ela tem a ideia e a ideologia e o cerne comunista. Então, eles não suportam a família. Não foi eu que disse, é Lula que falou. Não suportam a religião, porque a religião cria crenças e valores que vão contra eles, e não suportam o pensamento de direita, que é a favor disso tudo. Então, esse jogo que está aí é o seguinte: qual é a maior expressão da direita, não é? Do pensamento que defende família, que defende pátria, que é a favor do casamento heterossexual, contra a ideologia de gênero? Quem é a maior figura? Jair Messias Bolsonaro. Então, vamos destruir esse cara a qualquer custo. E por falar em destruir Bolsonaro, essa manifestação do próximo domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, qual é o motivo central dessa manifestação ocorrer neste momento? É o seguinte, eu, por graça de Deus, consegui convencer Bolsonaro e dizer para ele: ou você se posiciona como um líder, ou amanhã, se acontecer uma coisa pior com você, ninguém vai se manifestar. Então, a manifestação tem duas coisas basilares. Uma é Bolsonaro se defender daquilo que ele está sendo acusado. E a outra, defesa do Estado democrático de direito. Porque liberdade vai além de Bolsonaro. É a minha, é a sua, é a liberdade das gerações futuras que está em jogo isso aí. Isso é muito sério e muito grave. Então a gente está falando das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor tem visto essas atitudes ditas por arbitrariedades em ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, no tocante a Jair Messias Bolsonaro? Eu não vou dizer nem que é o STF, tenho que ser honesto. Não vou dizer que é o STF. Isso está centrado em Alexandre de Moraes. Sim. Não é o STF. É o ministro Alexandre de Moraes, que dá amplitude a seus inquéritos, amplitudes universais e eternas para poder fazer oposição a quem ele bem entende, perseguir e atacar quem ele bem entende, num dos maiores absurdos jurídicos. Porque, para prestar atenção aqui, quando é que Lula foi preso? Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda instância e ele perdeu na terceira instância, por unanimidade, STJ. Aí ele foi preso. A Constituição, no artigo 5º, inciso 55, diz que todo brasileiro
tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? É o direito de você recorrer às instâncias. Quem tem foro no Supremo já está definido na Constituição. Bolsonaro não tem foro. Lula não foi julgado pelo Supremo, ele foi julgado primeiro pelo juiz Sérgio Moro. Primeira instância. Depois, a caneta de um cabo eleitoral de Dilma, chamado Fachin, é que liberou ele. Então, o que está acontecendo no Brasil, vê dona de casa, vê mulher com crucifixo na mão e Bíblia, tomar 17 anos de cadeia, sem ter o direito a recorrer a instâncias, isso é uma arbitrariedade. Isso vai contra o ordenamento jurídico da nossa nação, isso é uma afronta à Constituição. E na sua leitura, por que o Alexandre de Moraes promove esse tipo de ação? O que pode ter por trás de reiteradas ações contestadas, até por juristas como o doutor Ives Gandra Martins, que a todo momento ele vem sempre pontuando, olha, isso aí está errado, não é assim, aí ele dá aquela aula, explica, mas isso acontece com certa frequência no Brasil. Até aqui, o único ministro que deixou um partido político e veio a ser ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele era do PSDB, centro-esquerda. Então, primeiro, uma questão ideológica que ele tem. E segundo, que ele é vingativo. É o que eu tenho observado. Ele está engasgado porque, na manifestação de setembro de 2021, Bolsonaro chamou ele de canalha e disse que não ia atender mais ele. O que aconteceu no dia seguinte? Temer ligou para Bolsonaro para amaciar. Ele foi ministro de Temer. Quem indicou ele foi Temer. Então, e Bolsonaro cedeu e amaciou. Mas acredito que isso ficou na garganta dele. E ele veio com força. E o processo eleitoral de 2022 foi dali, ali foi a vergonha, tá? Então veio toda essa ação, tá certo? Vem marcando violentamente. Agora, olha que coisa interessante. Bolsonaro, quando perdeu a eleição, eu queria que ele abrisse a boca e falasse. Quando ele perdeu? Quando ele perdeu. Não falou nada. Ficou calado e foi embora. Como é que querem acusar o cara? Você já viu alguém comandar um golpe do lado de fora e comandar um golpe sem arma, sem fuzil, sem metralhadora, com dona de casa? Onde é que está? Onde é que está gravado uma reunião com aquelas 1.500 pessoas que foram presas, que estavam diante do quartel do QG do Exército? Qual é o filme que tem Bolsonaro reunido com ele? Já que a gente falou, eu citei o doutor Ives Gandra Martins, ele disse não há golpe sem tanques nas ruas. Mas a história mostra isso. Isso é a história no mundo. Não existe. É. Não tem tanque por falácia. Não tem tanque por... não tem golpe por papel, por assinatura de papel. Outra, se Bolsonaro quisesse dar um golpe quando ele estava presidente, como é que teria que ser o golpe? Mandar fechar o Congresso Nacional, mandar fechar o STF, prender as principais lideranças, mandar prender e botar as Forças Armadas na rua. Ele não fez isso. Bolsonaro passou 4 anos sendo acusado, principalmente pela Globo Lixo, vai dar golpe, vai dar golpe, vai dar um golpe, vai dar um mantra. Não deu golpe nenhum. Então, pura safadeza, por quê? Aí você entende os desdobramentos. A imprensa perdeu mais de R$1 bilhão de verbas publicitárias quando o Bolsonaro chegou no poder. Jornalistas que foram comprados, abre aspas, com palestras, gente de influência, perdeu a mamata. Então, grande parte do jornalismo brasileiro, desculpa eu dizer, com exceções, e tem, é claro, miquinhos amestrados da esquerda. Então, tem uma ideologia da imprensa, tem uma questão econômica na imprensa e tem outra questão do lado de Alexandre de Moraes. O senhor acha que foi um erro ter cortado a verba de publicidade? Não. Um país com carências e com problema, como é que você pode dar? Você sabe quanto Lula e Dilma deram para a Globo? Só para a Globo, não é o jornal Globo, não. Só a Rede Globo. 6 bilhões e 200 milhões. Como é que pode um negócio desse, cara? Bolsonaro deu 200 e poucos milhões. Então o senhor acredita que isso reflete no posicionamento da Globo hoje? Essas as questões ideológicas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu quero deixar até claro aqui. A manifestação na Paulista não é para atacar o Supremo Tribunal Federal ou Alexandre de Moraes. Não. Atacar ou me posicionar, eu faço nas minhas redes. Lá não é, vamos atacar. Não está no nosso objetivo. Não está na minha vontade, na minha mente. Não está.
Minha questão não é atacar o STF ou atacar o ministro Alexandre de Moraes, mas nos posicionar, mostrar o perigo que está acontecendo, certo? A injustiça sobre Bolsonaro, essa que é a nossa questão. Lá não vai ser um palco para ataques ao STF ou ataques a Alexandre de Moraes. Perfeito. Já tem várias autoridades políticas que confirmaram presença nesse evento de domingo, dessa manifestação na Paulista. Governadores, senadores, prefeitos, deputados. Qual é a importância da classe política conservadora de direita se unir num discurso uníssono nesse momento? Pela primeira vez, nem quando o Bolsonaro era presidente. Eu tive nos dois eventos, 2021 e 2022, Brasília, Rio, São Paulo, tive em eventos com Bolsonaro no Brasil, nunca vi. Nós vamos ter lá mais de 120 deputados. É muita coisa. Mais senadores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados. Irmão, pela primeira vez na história, nós estamos vendo uma força política numa manifestação. Nunca vi isso. E isso incomoda. O senhor não tem medo de ser preso por ser organizador, financiador dessa manifestação? Não, porque não é uma manifestação ilegal. Artigo 5º, inciso 16º. Mas a gente tem visto, Escute. em determinados momentos, a Constituição, as leis serem contraditadas. Mas até para ele contraditar as leis, ele está dentro de um inquérito que não tem nada a ver uma manifestação dessa. O artigo 5º, inciso 16º da Constituição diz que é livre manifestações pacíficas. Uma marca nossa é manifestação pacífica. O presidente até pediu para não levar a faixa. Xingando alguém, para não atacar ninguém. Isso aí, é isso aí. Então, eu não tenho medo de ser preso, nunca, porque se eu tivesse medo de ser preso, eu não falaria o que já falei de Alexandre de Moraes. Eu não falaria. Não tenho medo, não. Eu tenho um texto da Bíblia comigo, que é Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, boquinha calada, escondido, sem falar nada. Esse aí não. Eu tenho outros defeitos, esse eu não tenho. Perfeito. O senhor já viajou para Israel várias vezes, fazia caravanas, tem uma relação próxima com aquela nação. Como é que o senhor enxerga essa recente declaração do presidente Lula a respeito de Israel? O maior erro que um estadista pode cometer, e de cara, nunca vimos um estadista no mundo comparar o Holocausto, que é uma mancha na história da civilização humana, mais de 6 milhões de judeus massacrados, terrivelmente inocentes, você comparar isso com qualquer outro movimento. Então, Lula, querendo fazer graça para o mundo islâmico, cometeu uma gafe e, pela primeira vez, um presidente é persona não grata num outro país. Israel sempre foi amigo do Brasil, o Brasil de Israel. Então, isso é uma vergonha. Eu disse num vídeo, que está aí para quem quiser ver, para o cara falar o que Lula falou, são essas as opções. Ou é cretino, ou tem problema mental, eu não posso, ou é falta de caráter, ou as três coisas juntas. Isso é uma vergonha. Isso envergonha o Brasil achincalhado no mundo. Isso é uma vergonha internacional para o Brasil, que nenhum outro presidente na nossa história jamais promoveu. Vergonha absoluta. E tem dado. O maior tiro não é nem no pé, na cabeça, que Lula podia cometer em relação ao povo cristão. Ele não entende de nossos princípios, que está lá na Bíblia que nós cremos. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma sentença da Bíblia dada ao pai da fé e o pai da nação de Israel, Abraão, em Gênesis 12. Então, no inconsciente coletivo dos evangélicos, nós sabemos que esse caminho de amaldiçoar, de mentir, caluniar, difamar uma nação como essa, ele está buscando para si problemas. Então, foi o maior erro político e diplomático de Lula da sua história política. Não é de agora, não. É esse que ele cometeu.
Acha que um pedido de impeachment que os parlamentares impetraram prospera? Olha, para isso você tem que ter maioria. Tem que ter maioria. Mas é político. A ação é política. É para confrontar, para questionar, sabe? Porque para prosperar um negócio desse tem que ter uma maioria, tem que ter mais fatos terrivelmente relevantes. Isso é relevante, mas você tem que ter mais coisas para botar numa balança para pedir um impeachment e ele conseguir prosperar. Então, é uma marca, e outra, a esquerda cansou de fazer atos políticos para marcar a sua posição ideológica. Está de parabéns os deputados e senadores de direita que estão marcando uma posição. Pastor, obrigado pela entrevista. Deus te abençoe, Marcão. Deus abençoe você. Vamos orar pelo Brasil. Eu quero terminar dizendo uma coisa muito importante. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, que se façam orações, súplicas, pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Ore pelo Brasil e pelas autoridades constituídas. A igreja tem um poder que ninguém tem. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Lá na Paulista, eu vou levantar um grande clamor. E nesta quinta-feira, eu convoquei o povo evangélico. Quem quer fazer um jejum simples, de meia-noite a meio-dia, em favor do Brasil, não em favor de pessoas de A, B ou C, em favor do Brasil. E eu termino declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor da nação brasileira.